Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Você que está assistindo esse vídeo, eu sou o pastor Luciano Escala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também um pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Recentemente eu participei de um programa na Rede Brasil de TV, o programa Em Revista do meu amigo querido, o EV Sobral. E no programa foi questionado acerca de Davi. E uma das questões que foi colocada acerca de Davi é que a história de Davi mostra ele um homem que errou, que cometeu pecados, que fez coisas terríveis, um homem violento, um homem de guerra. E a grande questão que foi levantada é: como um homem com tantos defeitos, com tantos erros, pode ser colocado como um homem que Deus se agradou? Um homem que é até hoje utilizado o seu nome em Israel como um nome importantíssimo. A cidade de Jerusalém, por exemplo, ela é chamada como a cidade de Davi. E o questionamento veio daí, né? Da postura de Davi. Bom, a minha colocação é a seguinte: a Bíblia, quando ela fala de um personagem, todos os personagens citados na Bíblia, eles possuíram seus erros, exceto Jesus Cristo. Então, se você ler a Bíblia, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, todos os personagens que vão aparecer, eles cometeram erros, pecados, e a Bíblia em nenhum momento faz questão de mostrar que esses homens foram perfeitos, que eles não erraram, que eles tiveram uma vida totalmente perfeita na presença de Deus, porque ninguém consegue ter uma vida perfeita na presença de Deus. Então a Bíblia, quando ela fala acerca de Davi, ela mostra os erros, os crimes que Davi cometeu, ela está justamente mostrando que Davi, apesar de todas essas fragilidades, apesar de todos esses erros, dessa inconstância num caminhar ético e moral na presença de Deus, ainda assim Deus o escolheu para uma grande obra, para um grande projeto. Sendo assim, eu acredito que Davi sim foi um homem escolhido de Deus para se fazer uma grande obra. O texto que eu tenho aqui em mãos é o texto de 1 Samuel, no capítulo 16, que diz assim: então disse o Senhor a Samuel, é versículo 1: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Ou seja, quem escolheu Davi foi o próprio Deus. Quem escolheu Davi para governar e para ser quem ele foi justamente Deus. E Deus não estava equivocado quando escolheu Davi. Saul foi um homem que a nação escolheu. Era um homem alto, era um homem forte, era bonito, tinha uma aparência de um rei. Davi, quem escolheu Davi? O menor da casa de Jessé. Foi o próprio Deus. Sendo assim, não tem como nós questionarmos se Davi foi um homem certo ou errado. A grande verdade é: Davi foi um homem que Deus escolheu. Pastor, mas apesar dos erros? Sim, apesar dos erros. Da mesma forma que Deus me escolheu e escolheu você que está assistindo esse vídeo. Quando você vê a história do Antigo Testamento, a história do Novo Testamento, os apóstolos, você vai encontrar homens e mulheres que foram imperfeitos, que tiveram seus pecados, os seus erros, e a Bíblia não esconde isso. Mas foram homens que lutaram com todas as forças para viver uma vida íntegra na presença do Senhor. Deus, ele não está em busca de pessoas perfeitas, porque não haveria ninguém para que Deus pudesse escolher. Ele está em busca de pessoas que estão de fato lutando para ter uma vida correta, íntegra e respaldada na palavra de Deus. Sendo assim, eu olho para a história de Davi e eu não me impressiono de ver o tanto de erros que ele cometeu, os seus deslizes, os seus pecados. Eu olho para a história de Davi e eu percebo que apesar de tudo isso, Deus sempre olhou para ele com um olhar de graça, de misericórdia, e no momento que ele comete talvez o pior erro da sua vida, que foi um adultério, e depois ele foi praticamente o coautor de um homicídio, ele se arrepende no Salmo 51, e Deus lhe deu uma nova oportunidade. Talvez não é por acaso que você esteja me assistindo agora. Pode ser que você também precisa de uma nova oportunidade, independente daquilo que você fez. Saiba que Deus, da mesma forma que restaurou Davi, ele pode restaurar e abençoar a tua vida. Tá certo? Então que Deus te abençoe. Bom, se você ficou curioso para assistir o programa que eu participei, entra no nosso canal no YouTube,
se inscreva lá, ative as notificações. Quando você estiver no nosso canal no YouTube, procure lá, programa em revista, e você vai encontrar alguns programas lá disponíveis. Foi o último programa que eu gravei sobre a história de Davi, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.